A paz do Senhor a todos. Nessa oportunidade nós estaremos meditando em mais um texto da Palavra de Deus, muito maravilhoso por sinal, como toda a Palavra de Deus. Eu gostaria de meditar com vocês em Mateus capítulo 14 e o versículo 22 em diante. Eu vou ler aqui. Logo a seguir, Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, ele subiu ao monte para orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. O barco, porém, já estava bem distante, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o andando sobre as águas, assustaram-se e dizendo: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondeu-lhe Pedro: "Senhor, se és tu, manda-me que eu vá ter ao teu encontro sobre as águas." E ele disse: "Vem." Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: "Senhor, salva-me." Jesus estendeu a mão, prontamente o segurou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Entrando ambos no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "És verdadeiramente o Filho de Deus." O interessante, maravilhoso dessa passagem, porque nos traz muito ensinamentos, vários ensinamentos aqui. E eu gostaria de meditar em alguns versículos com vocês. O versículo 22 diz que Jesus ordenou. Jesus, ele ordena. Você pode confiar nas ordens de Jesus, porque ele garante a sua palavra. Se ele diz para você entrar no barco, confia e fique tranquilo, porque ele garante a sua palavra. Ele é fiel, ele é verdadeiro. No versículo 23, o texto diz que ele foi orar. O Senhor, ele intercede por nós e ele continua intercedendo por nós junto ao Pai. O versículo 24 diz assim, que o barco estava açoitado pelas ondas, já distante. Porém Jesus, ele vê e ele sabe o que está acontecendo e ele está no controle. Ele vê de lá de longe, lá do monte de onde ele está. Ele contempla os discípulos passando dificuldades. Assim como o Senhor Jesus está vendo o seu barquinho açoitado pelas ondas das dificuldades, pelas ondas das enfermidades, do desemprego. O Senhor Jesus está vendo, o Senhor Jesus está contemplando e o Senhor Jesus está intercedendo. O Senhor sabe e Ele está no controle. Creia que o Senhor está no controle, mesmo em meio à tempestade. No versículo 25, diz assim, que Jesus dirigiu-se a eles. Foi Jesus que foi ao encontro dos discípulos, assim como ele vai ao teu encontro nessa noite. O Senhor Jesus vai ao teu encontro nesta noite. Jesus, ele foi em socorro e ele não foi de qualquer forma. O Senhor Jesus, ele foi de uma forma sobrenatural. Ele não usou recursos humanos, ele não foi de barco. Ele foi de forma sobrenatural. Ele foi como Deus, andando sobre as águas. Creia que o Senhor Jesus, esta noite, está indo ao seu encontro, andando sobre as águas, de forma sobrenatural, como Deus, poderoso que Ele é, ao teu socorro. Ele vai chegar na tua vida. Ele vai chegar com socorro e com providência. Ele anda sobre as águas. Ele vai ao encontro daqueles que estão em meio à tempestade, amedrontados, perdidos, sem esperança. Jesus é a nossa única esperança.
Não perca a esperança, porque Jesus está vindo ao seu encontro. Jesus está vindo em meio a essa turbulência, essa tempestade. Ele está te contemplando, Ele está intercedendo por ti e Ele está caminhando em tua direção, andando sobre as águas com grande poder, porque Ele é poderoso. Jesus é a nossa única esperança. No verso 26, diz o seguinte: os discípulos não o reconheceram, eles pensaram que era um fantasma. Quantas vezes, amados, o Senhor Jesus está do nosso lado, está na nossa frente, está junto conosco e nós não conseguimos reconhecê-lo. Não conseguimos reconhecer que é Jesus que está aqui ao nosso lado, está bem na nossa frente. Por quê? Porque o medo nos faz perder a visão correta das coisas. E no versículo 27, o Senhor Jesus, ele dá uma palavra de encorajamento. Ele diz assim: não temais, que sou eu. Os discípulos, quando veem Jesus, como eu já disse, pensa que é um fantasma. E eles ficam assustados. E Jesus logo acalma: olha, fica tranquilo, não tema. E o Senhor Jesus diz para você nessa noite: fica tranquilo. O que você está vendo não é o que você está pensando. É o próprio Senhor Jesus que está indo ao seu encontro. Não temas, porque Ele está contigo. Não temas, porque Ele está contemplando. Não temas, porque Ele está vendo o seu barquinho sendo açoitado pelas ondas. E Ele está no controle. E Ele diz para você nessa noite: fique tranquilo, não temas, eu estou chegando. Fique tranquilo, não temas, eu estou chegando. Você pode dizer amém? Receba essa palavra. O Senhor Jesus, Ele está indo ao teu encontro nessa noite através dessa rica palavra. No versículo 28, diz assim: Pedro, ele disse: és tu mesmo, Senhor, manda-me ter contigo. Pedro, ele aguardava a poderosa palavra de Jesus. E aí o Senhor Jesus disse no versículo 29, vem. Olha que palavra pequena. Mas essa palavra pequena foi dita por Jesus. E toda palavra dita por Jesus tem poder. Então bastou esta palavra dita por Jesus para que Pedro saísse do barco e andasse sobre as águas. Porque sim, Pedro andou sobre as águas. Aí o Senhor Jesus, quer dizer, precisa de uma ação de Pedro. Veja bem, a palavra mais fé mais ação, o resultado é milagre. Palavra de Jesus, a palavra poderosa de Jesus, a fé e a ação de sair do barco, a ação de ter a fé, de ter aquela vontade e aquele ímpeto e aquela ousadia e aquela coragem de seguir a palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus, ele garante a palavra. A palavra de Jesus é poderosa. Então, se ele diz para você, vem, você pode vir. Porque ele garante que você vai andar sobre as águas. E Pedro começou a andar sobre as águas de fato. Pedro começou a andar sobre as águas. Mas, o versículo 30 diz o seguinte: mas, sentindo o vento. Os nossos sentidos físicos são contrários à nossa fé. O tato, a visão, a audição, percebe bem, mas sentindo o tato, o vento, ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos nas circunstâncias, a visão. Os nossos sentidos são contrários à nossa fé. E assim que ele tira os olhos de Jesus e ele começa a olhar para as circunstâncias, ele começa a afundar. Assim, o Senhor está dizendo para você nessa noite: não tire os olhos de mim. Porque se você olhar para as circunstâncias, realmente elas são difíceis. Mas o Senhor te convida nessa noite: tire os olhos das circunstâncias e olhe para mim. Olhe para mim que você vai caminhar sobre as águas. Se você olhar para as circunstâncias, você vai afundar, assim como Pedro. Mas o Senhor te convida nessa noite: olhe para mim, não tire os seus olhos de mim, não tire os seus olhos de mim. Olhe para Jesus, querido e amado. Olhe para Jesus nessa noite. Porque quando você olha para Jesus, nada importa, não importa o vento, não importa a tempestade, não importa a circunstância, porque os nossos olhos estão no Senhor. Então, não deixe os seus sentidos traírem a tua fé.
porque essa é uma palavra de fé nessa noite. Creia que o Senhor Jesus, Ele está indo ao teu encontro. No meio dessa tempestade, Ele vai cessar essa tempestade na tua vida, amado. E Jesus prontamente segura Pedro, porque ele estava muito próximo, assim como o Senhor está próximo de você nessa noite. E Ele te segura pela mão e diz, não temas. Não temas, sua fé é pequena, mas eu estou aqui contigo. E a fé de Pedro, na verdade, era pequena porque ela não perdurou, não foi em tamanho, mas foi na durabilidade. Quantas vezes, irmãos, nós temos aquela fé assim tremenda, quando nós recebemos uma palavra como essa, quando nós vamos ao culto, e aí a gente sai da porta da igreja ou termina de assistir um vídeo, você já começa a duvidar. Aquela fé grande que você teve naquele momento não durou nem 5 minutos, mas o Senhor te convida que a sua fé perdure, que ela seja permanente, que a sua fé seja permanente. O Senhor te convida nessa noite, porque Ele diz, Ele está contigo. Depois disso, o Senhor Jesus, Ele manda o vento e o mar cessar. Percebe que o Senhor Jesus, Ele não acalma antes o mar. Ele primeiro vai ao encontro dos discípulos com aquela tempestade, em meio às ondas bravias. Pedro, ele anda sobre as águas por algum momento, também durante a tempestade, mas só depois disso é que o Senhor acalma. O Senhor está no controle de tudo. Ele está conosco durante a tempestade, Ele estende a mão, Ele nos socorre, Ele nos acalma e depois acalma a tempestade. Creia que Jesus está contigo, te assistindo, te segurando na sua mão e querendo que você viva os milagres. Ande com Jesus sobre as águas, amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.